Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Pessoal, hoje, dia 1º de setembro, esse é o nosso segundo editorial do dia. Era para sair ao meio-dia. E eu disse que eu ia não atrasar mais vídeos, mas não consegui, tá? Mas foi por uma questão, inevitável. Minha menina acabou passando mal e eu tive que correr para resolver o problema, tá? Então, vocês sabem que eu tenho uma filha autista, hoje não teve a ver com o escritório, foi questão pessoal mesmo. Mas, dito isso, vamos de matéria. É o seguinte, tem muita coisa acontecendo e eu separei alguns pontos aqui. Talvez a gente tá, na prévia, no precedente de um dos momentos mais tenebrosos da história, de um dos momentos que vai ficar marcado na história do Brasil como um dos momentos mais vergonhosos do Brasil, que é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. É um julgamento, embora não seja a primeira vez que um ex-presidente do Brasil seja preso, da outra vez foi por corrupção e por escândalos gigantescos, mas quem fez a prisão foi um juiz de primeira instância, e esse juiz de primeira instância, ele atuou buscando provas sobre a corrupção. Aqui é um inimigo político julgando o Bolsonaro. Então, assim, há um mundo inteiro de diferença entre o que aconteceu no julgamento do atual presidente Lula, à época ex-presidente, com o ex-presidente Bolsonaro. Houve uma manifestação do Hamilton Mourão, Ele fez a seguinte publicação aqui, e eu vou fazer a leitura para vocês. É importante que todos entendam, o julgamento que se inicia amanhã, tendo como réu o presidente Bolsonaro e seu núcleo de assessoramento mais próximo, não é apenas um simples processo jurídico. Em verdade, é o caso de uma vingança política. Isto aqui, tá? Você pode gostar ou não do Hamilton Mourão, eu particularmente não morro de amores por ele, mas você goste ou não, ele sintetizou literalmente o que será o julgamento do Bolsonaro. É o ocaso da vingança política. Infelizmente, no Brasil, do PT, fortalecido pela hipertrofia da Suprema Corte, propositalmente, fizeram com que divergências ideológicas se transformassem em condutas criminosas e liberdade de expressão em direito relativo. A quase certa condenação dos réus abrirá um precedente perigoso e enfraquecerá ainda mais a nossa democracia. O Brasil precisa de pacificação, anistia já. Cada vez mais cresce o discurso pela anistia e vai ser inevitável, não vão conseguir segurar isso. O Barroso meio que deu uma carta na manga, meio que deu uma chave para a anistia, falou, não, primeiro você condena, depois você anistia para pacificar. Ou seja, eles precisam colocar a pecha de condenado no Bolsonaro para que ele seja um presidente condenado. E com a anistia, com certeza eles darão a liberdade para o Bolsonaro, porque político nenhum gosta de ver o outro político preso. Essa é a verdade. Vão dar a anistia para o Bolsonaro, mas sem tirar a inelegibilidade dele, ou seja, Bolsonaro fora do jogo. E não vai ser sozinho, vão ter outras figuras também. A Andréa Sadi fez um vídeo onde ela comenta que já é dada como certa a condenação do Bolsonaro. Mas, e o efeito Donald Trump? Pois é, segundo ela, até aliados do Bolsonaro estão preocupados um pouco com isso. Dá uma olhada nessa publicação. Esse julgamento lá na primeira turma do Supremo, ele começa dia 2 de setembro, mas o núcleo mais próximo do ex-presidente Bolsonaro ali, os principais interlocutores, aliados, eles já estão de olho no pós-julgamento. Eles avaliam que são favas contadas o resultado desse julgamento, seja agora, seja depois, que tem uma turma que nutre alguma expectativa de um pedido de vista ali do ministro Fux, que faz parte da primeira turma, mas seja agora, seja depois, eles acham que o resultado pela condenação está dado contra o ex-presidente Bolsonaro. Então eles estão olhando para o pós-julgamento. Como? Eles esperam que Donald Trump ele dobre as apostas contra o Brasil. Primeiro, eles acham que a lei Magnitsky, que hoje está aplicada só contra o ministro Moraes, vai ser aplicada contra os ministros que condenaram Bolsonaro nesse julgamento. E por fim, eles temem até novas tarifas e até
um embargo ao Brasil. Segundo interlocutores de Bolsonaro com acesso à Casa Branca, com quem eu tenho conversado, isso também estaria sendo cogitado pela Casa Branca. Esse julgamento lá na... Você entende que está na mesa do Donald Trump a alocação de embargos ao Brasil, embargos econômicos. Literalmente, para você que não entendeu ainda a regra do jogo, embargos econômicos é literalmente o que aconteceu com a Venezuela, o que aconteceu com Cuba. É o Brasil seguindo o processo, a linha de raciocínio, né, da Venezuela. O que você precisa entender, né? Nós estamos diante de uma condenação que é inevitável. O Bolsonaro será condenado em um tribunal de exceção. Um tribunal que não é normal, não é típico do Brasil. É atípico. Criaram uma estrutura, novas regras, e isso foi uma exceção para jogar o Bolsonaro. Logo, é tribunal de exceção. Não tenha dúvida disso. Agora, o que acontece? Em relação à condenação do Bolsonaro, o Donald Trump está interessado em assistir isso ao vivo. É um momento histórico. Até onde a gente sabe, Donald Trump vai assistir e reproduzir esse julgamento do Bolsonaro, junto com o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. E virão aplicações de sanções automáticas, ao vivo. O juiz votou, sanção da Magnífica. Olha a pressão que está sendo feita contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, também nesse caso. A condenação, como eu disse, já é dada como certa. Veja aqui a publicação do Diário 360, né, republicando uma matéria da Veja, que diz o seguinte: Bolsonaro recebeu informações de que o Exército preparou uma cela para sua prisão. Ex-presidente da República vai a julgamento nos próximos dias por tentativa de golpe de Estado. Vamos lá, tudo armado, né? Ou seja, o circo está todo montado. Segundo a Veja, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, revelou que recebeu informações de que o Exército teria preparado uma cela no Comando Militar do Planalto, em Brasília, para sua possível prisão, caso seja condenado no julgamento por suposta tentativa de golpe de Estado, marcado para iniciar em 2 de setembro, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A cela estaria localizada no quartel-general do Exército, a cerca de 7 quilômetros da Praça dos Três Poderes, área próxima aos acampamentos de manifestantes que estiveram na sede dos Três Poderes em 8 de janeiro. Outra possibilidade mencionada é uma cela na Superintendência da Polícia Federal a 11 quilômetros do centro político, ou até mesmo a manutenção da prisão domiciliar considerado seu estado de saúde. Bolsonaro não divulgou quem passou a informação da suposta cela. A narrativa de uma cela preparada pode ser interpretada como uma estratégia para gerar comoção ou mobilizar apoiadores, mas não há confirmação, independentemente de que tal cela exista ou tenha sido oficialmente destinada a ele. Ou seja, aqui a revista Veja diz que foi dada uma informação clara, né, e objetiva de que o Bolsonaro teria recebido a informação de que ele ficaria numa cela dentro de um quartel. Acontece que está circulando também uma matéria que diz que o Moraes já articula e prepara o envio do Bolsonaro para Papuda, ou seja, para uma cela dentro de um presídio comum. Na condenação do Collor, o Moraes abriu um precedente. Nesse precedente, ele enviaria o Collor para Papuda, para prisão comum. Mas, devido ao estado de saúde do Collor, ele mandou para casa. O que acontece é que com esse precedente, ele não vai acompanhar o que aconteceu com o Lula. Agora, a ideia dele é mandar o Bolsonaro para uma prisão comum, literalmente para humilhar, e expor em perigo a vida do Bolsonaro. A Mônica Bergamo fez uma publicação, inclusive, falando sobre o que poderia acontecer depois de uma condenação do Bolsonaro e se um indulto poderia ser feito. Inclusive, ela menciona aqui a fala do Tarcísio de Freitas. Dá uma olhada no trecho dessa matéria da Mônica Bergamo comigo aqui. São Paulo, isso foi o governador de São Paulo, que disse que o seu primeiro ato, se for eleito presidente, vai ser assinar o indulto ao Bolsonaro. Só que esse primeiro ato, o Megali, se ocorrer, se ele for eleito,
primeiro, se ele for escolhido candidato, segundo, se for eleito, terceiro, se de fato assinar esse primeiro ato, vai ser um primeiro ato declarado nulo pelo Supremo Tribunal Federal. Eu estive em Brasília na semana passada, conversei com diversos ministros do Supremo sobre isso, inclusive, e eles me falaram exatamente isso, né? Em diversas votações, sobre 8 de janeiro, sobre outros casos de indulto, os ministros já se manifestaram que não existe indulto, Megali, para crimes contra a democracia. Isso não está na Constituição de forma explícita, porém os votos, diversos ministros já afirmaram que isso está implícito, né? Que é o óbvio, porque é considerado um crime gravíssimo, né? Em outros códigos, em outros regramentos, um dos crimes mais graves que alguém pode cometer e, portanto, não é passível de anistia, de graça ou de perdão. O próprio ministro Luiz Fux, olha que curioso, Megali, em quem os bolsonaristas apostam suas fichas, né, nesse julgamento, acham que ele vai pedir vista, que ele vai protelar, que ele vai inocentar, ou que se ele não conseguir inocentar vai diminuir penas. O próprio ministro Luiz Fux já afirmou em um outro julgamento, não existe indulto para quem quer acabar com a democracia brasileira. Então esse caminho, Megali, não existe hoje, né? Esse caminho só poderia ser aberto na seguinte circunstância, com uma mudança radical na composição do Supremo Tribunal Federal. No mandato do próximo presidente eleito, 3 ministros se aposentam, então você indica 3. No mandato seguinte, mais alguns se aposentam, e você indica e faz a maioria, você muda totalmente a composição do Supremo, imaginando que você vai colocar só juristas radicalmente bolsonaristas que apoiariam o indulto. Então, hoje, isso não existe, né? Seriam necessários 8 anos para talvez mudar a composição do Supremo para uma composição que aceitasse o indulto. Então, esse caminho está fechado hoje, né? Então, não há... Você não tem nem garantia de que o próximo presidente vai ser bolsonarista, quanto mais 2 presidentes bolsonaristas seguidos para mudar o Supremo a esse ponto. Portanto, hoje o indulto, perdão, a graça, a anistia são meras ilusões, Megali, vendidas ao eleitor que poderá, né, que pensa que pode pautar o seu voto a presidente por essa questão. Então é isso, uma ilusão, uma mera ilusão. Hoje, no cenário de hoje, na composição de hoje do Supremo, não há possibilidade do indulto ser admitido, Megali. Esse foi o governador de São Paulo. Ela mentiu? Não, ela não mentiu. Literalmente, hoje o cenário é esse. Então, nós temos uma Suprema Corte que não tem um texto na Constituição. Ela mesma falou, não existe na Constituição qualquer previsão no sentido de que crime contra a democracia não cabe indulto. Não tem isso previsto em nenhuma lei do Brasil. Agora, na cabeça dos ministros, é assim que funciona, e é assim que e pronto, e se você fizer diferente, você vai pra cadeia porque você está tentando contra a democracia. Vem cá, democracia mesmo, povo, não seria deixar o Bolsonaro ir pra urna e deixar o povo escolher se ele quer o Bolsonaro ou se ele quer o Lula? Isso não é democracia? Não é deixar o povo escolher? Por que esta democracia que nós vivemos tem medo do povo? Por que esta democracia que vivemos tem medo da escolha do povo? Não consigo compreender. Você compreende isso? E a verdade é a seguinte, literalmente, o que ela diz faz sentido, né? Pela composição do STF hoje, eles entendem e desentendem o que eles bem quiserem, né? Vamos lá. Inclusive, todo o circo está sendo armado para amanhã. A nota que circula dentro do Exército, segundo o jornal O Sul, né, que é um jornal muito voltado principalmente sobre questões do Exército, é o seguinte: o Exército acaba de adotar tolerância zero a aglomerações perto de quartéis. Eles não permitirão em momento algum qualquer tipo de manifestação perto de quartel por causa das eleições, da votação do Bolsonaro, né, da condenação que o Bolsonaro sofrerá essa semana. Não vou falar em julgamento, não. Vou falar em condenação que o Bolsonaro sofrerá essa semana.
O Exército determinou tolerância zero a aglomerações e manifestações nas proximidades das unidades militares durante o julgamento do núcleo principal do plano golpista. Esse julgamento terá início na terça-feira, amanhã, dia 2, tá? No Supremo Tribunal Federal e inclui atos previstos para o 7 de setembro. O Comando Militar do Planalto e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal realizaram reuniões constantes para garantir a segurança dos dias de julgamento e manifestações. As atividades deverão ocorrer na região da Torre da TV, afastada dos quartéis e da Praça dos Poderes, ou seja, ninguém pode se manifestar lá perto. Oficiais avaliam que não haverá manifestações próximas aos quartéis devido à postura do alto comando do Exército, que rechaça a ideia do golpe para manter Jair Bolsonaro no poder. O julgamento envolve militares acusados de tentativa de golpe, incluindo Bolsonaro, ex-ministros e oficiais de alta patente. Enfim, a grande questão é, todos, né, já compraram esse discurso de... sabe, de tentativa de golpe, aconteceu o golpe, é um discurso que não convenceu. Vocês sabem que é um discurso que ainda não teve convencimento do brasileiro médio, né? O brasileiro em si não está acreditando nesse discurso, mas eles querem empurrar isso goela abaixo. Assim como outros discursos, né, que eles mesmos colocam o tempo todo. Como, por exemplo, você viu agora que teve uma operação que é o carbono oculto, onde pegaram membros do primeiro comando da capital atuando dentro do setor financeiro, dentro do setor de combustíveis. O que o PT fez? O PT tentou jogar a narrativa e a culpa em cima do Nicolas. Eles querem Nicolas na cadeia por causa de um vídeo. Até hoje eles não conseguiram engolir que um rapaz jovem, 20 e poucos anos, com um celular na mão, uma ideia, e o povo do lado dele tem força o suficiente para desestabilizar o governo. Então, eles ficaram absurdamente assustados com o vídeo do Nicolas Ferreira. E aquilo nunca desceu goela abaixo do governo. Por causa daquele vídeo, o governo agora diz que o Nicolas fez aquele vídeo para defender o primeiro comando da capital. Olha que insanidade, olha que absurdo, olha que aberração essa teoria do governo. Agora, o Jorginho Mello, ele fez um vídeo dizendo, estão atacando o Nicolas, o rapaz, e isso é o quê? Desespero. Ele está incomodando o sistema. Acompanhe esse vídeo aqui comigo. Sem provas, o Lula diz que Nicolas defendeu o crime organizado com fake news. Aquele vídeo que o Nicolas fez alertando sobre o controle no Pix, que bateu recorde no compartilhamento, foi para defender o PCC, segundo Lula. Que barbaridade. Dá para acreditar numa picaretagem dessa? Não é só uma fake news contra o Nicolas, é uma tentativa intencional de enganar as pessoas. Primeiro, porque quem revogou a medida foi o próprio Lula, não o Nicolas. Se iria ajudar o PCC, por que revogou? A resposta é simples. Isso não tem nada a ver com a operação contra a facção que o governador Tarcísio fez em São Paulo. Vejamos, estamos falando de uma operação sobre movimentação financeira de 2020 a 2024. Antes do vídeo, como o futuro ajudou o passado? O modo PT de comunicar é assim. Eles aumentam a energia e jogam no colo dos governadores. Querem fiscalizar o seu Pix e misturam com facção. Se aproveitam de crimes na internet para tentar legitimar uma censura nas redes. Nicolas, tamo junto. Você é um rapaz do bem e tem feito um bem enorme a esse país. Fica firme, cara. Sem provas, o Lula... Vamos lá. Vamos falar de uma coisa, tá? Se eu der uma opinião besta aqui, vocês que me corrijam, tá? Tá todo mundo falando do espólio do Bolsonaro, né? Bolsonaro inelegível, Tarcísio, Zema, Caiado. Ué, por que ninguém tá falando do Jorginho? Jorginho, pra mim, é um cara que deveria estar no radar. Vocês não acham? Pois é, talvez venha até surpresa por aí, mas eu acho que o Jorginho é um cara muito bom, né? Santa Catarina não é à toa que tá top, né? Bombando. Agora, tem muitas críticas sobre o Tarcísio, inclusive uma delas é que o Tarcísio,
a direita aceita. Tem um vídeo do Leandro Ruschel de 30 segundinhos, mas olha só o que ele fala aqui. Tarcísio tá sabendo jogar ou ele é da direita aceita? Bom, óbvio que ele sabe jogar, né? Se o sujeito pertence a um governo Dilma e daí vai para o governo Bolsonaro, alguma habilidade política ele tem, né? De conseguir jogar nas duas pontas. Então, me parece ser mais alguém, faz parte aí do teatro das tesouras brasileiro, né? É um novo Aécio, um novo Alckmin. Talvez até melhor do que esse, mas a função que ele está cumprindo parece essa. Tarcísio está sabendo jogar ou ele... Eu acho melhor do que eles, tá? Muita gente me perguntou, mas e aí? Como é que fica, né? Se o Tarcísio ganha? Olha, eu ficaria feliz. Eu ficaria feliz. O que para mim não pode continuar de forma alguma é esse governo do Lula no poder. O Tarcísio é o meu candidato dos sonhos. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu brincava muito, principalmente no começo do canal. Não, eu sou tarcisista, eu gosto mais de Tarcísio. Tarcísio vai bater um bolão, Tarcísio é um cara técnico, é um cara bom. Mas eu percebi uma coisa. No Brasil tem um mal maior. Um mal maior que não vai permitir que o primeiro comando da capital saia do Brasil. Tem um mal maior que vai manter a conivência com o crime organizado. Tem um mal maior que vai continuar perseguindo deputados e senadores. E esse mal maior, o Tarcísio, está pouco se lixando para ele. Então, eu, particularmente, queria um presidente modelo Nayib Bukele. E o Tarcísio é um modelo Aécio Neves. Isso aí eu concordo com o Leandro Ruschel aqui. Tá? E aí, teve um vídeo do Paulo Alceu, né, que é intitulado Bolsonaro e seus algozes. Quero que você assista comigo também. O julgamento de Bolsonaro está no contexto do missão dada, missão cumprida, onde foram maquiadas leis para distribuir sentenças. Dá uma olhada na fala dele aqui. O julgamento de Bolsonaro. Houve tentativa real de golpe? Não. Houve a intenção de um golpe? É bem possível. Parte das provas levam a essa interpretação. Mas o que ocorreu de fato, movido a vandalismos condenáveis, foi reagir a um golpe que já tinha sido dado, com anulações de condenações, conduzindo Lula à candidatura presidencial, com perseguições a opositores, sendo reveladas hoje com material probatório a existência de um gabinete paralelo no TSE para atingir adversários, ameaçar, prender desafetos, promover a censura e inclusive impedir maior transparência das urnas. A partir daí foi construído o cenário saindo da esfera jurídica para a política ideológica, que a missão cumprida estava na prisão do ex-presidente Bolsonaro. Foram maquiadas leis para distribuir sentenças que extrapolam a razão. O sentimento óbvio é que o Brasil está sendo movido na base da vingança, movido por viés político no ambiente judicial. Isso não significa que ilegalidades cometidas não devam ser punidas. Claro que sim, mas não com juízes, na sua maioria absoluta, algozes do réu. Um foi advogado do presidente Lula, outro aliado, confesso, comunista, e o terceiro é o vingador, sendo que tem uma quarta juíza que é a cartorária, autenticando fielmente a decisão dos companheiros. Acabar com esse ciclo de radicalizações, colocando o Brasil numa normalidade, pelo visto não interessa para determinados segmentos políticos e também jurídicos, que se alimentam de conflitos em detrimento do país. Até porque sem essa cortina de fumaça do golpe, não tem como esconder o que realmente está ocorrendo no Brasil. E não é pouca coisa. O julgamento de... Você viu que é o segundo vídeo que a palavra cortina de fumaça surge, né? Eu vi um texto esta semana, e aí eu quero que você reflita nesse texto comigo. Você é uma pessoa livre? Vem cá, olha para mim.
Olha nos meus olhos aqui. Você é uma pessoa livre. Coloca sim ou não. Você vive no Brasil. E você é uma pessoa livre? O texto que eu vi, ele dizia mais ou menos o seguinte. Eu vou tentar recordar o texto. Foi uma leitura rápida. Sabe qual é a melhor forma que você tem para manter uma pessoa presa? É dar a entender que ela está em liberdade. Você vai enganá-la. Você mantém ela presa, mas diz que ela está livre. O que delimita mesmo não são grades reais, são muros invisíveis. Quando você consegue manipular o sentimento de liberdade da pessoa, que ela acha que ela está livre, e que ela acha que ela tem uma democracia e um poder de escolha, o algoz consegue trazer até você o entendimento de que você, apesar de preso, você não luta contra essa prisão, porque a prisão não tem grátis. Pelo contrário, você acaba defendendo essa prisão. Eu vou te dar um exemplo. O pessoal que defende aí sem anistia, o pessoal que defende Bolsonaro preso, esse pessoal defende a prisão que vai chegar até eles. Eles defendem a falta de liberdade para o meu algoz, e ao defender a falta de liberdade para o meu inimigo político, eu estou livre. Ele só não entende que se eu, em algum momento, me identificar com o posicionamento do meu inimigo político, eu serei o inimigo político. Então, a partir do momento que você cria essas amarras e você normaliza o insano, você normaliza o arbítrio, você normaliza que um jornalista seja preso pela opinião. E tá tudo bem, eu nem gosto daquele jornalista, mas você se sente livre. Só que aquele jornalista é um reflexo de você mesmo, porque amanhã a vara pode mudar de mão. Então, quando você normaliza o insano, quando você normaliza o arbítrio, quando você normaliza a perseguição, você é uma pessoa presa no sistema. É tudo que o sistema quer. Por quê? Porque se você normalizou que eu persiga o seu coleguinha, é normal que eu persiga você também, se você for o próximo a confrontar a mim. Então, sinceramente, o sistema está com o jogo perfeito. Ele fez de tudo para você pensar que você é livre, mas você não é. Você pode sair hoje do Brasil no momento que você quiser, com a liberdade que você quiser? Será? Será que você hoje tem a liberdade de escolher o cara que você quer votar? Será? Será que você tem hoje a liberdade de falar aquilo que você quer? Será? Mas você ainda acha que você é livre. Então, resumindo, quer saber como que o sistema te controla? Como que o sistema fez de você um prisioneiro? Ele te deu a sensação que você ainda está livre. Mas a verdade dos fatos é que você já é um rato dentro dessa gaiola há muito tempo. E eles, em momento algum, vão querer que você perceba isso. Eu já entendi isso muito bem. É por isso que, para mim, não me dou por satisfeito e eu já me sinto um prisioneiro. Por isso, mais cedo ou mais tarde, eu quero fugir dessa grade. É por isso que o meu plano não é para tentar me manter, me moldar no sistema. É fugir desse sistema. É entender que se a grade é invisível, as minhas armas terão que ser invisíveis também. É assim que eu penso. E aí, para entender em mais um ponto de liberdade, veja que a imprensa é uma dessas que faz com que você defenda, né, a sua própria prisão. Olha, em nova investida contra o sistema eleitoral, o Donald Trump diz que exigirá a identificação do eleitor para que ele possa votar. Ou seja, igual acontece no Brasil, algum brasileiro consegue votar sem antes mostrar o RG ou a CNH? Não. Lá nos Estados Unidos você pode votar por correio, mandar por correio. O Trump disse, não, eu quero transparência, eu quero algo verdadeiro. Eu quero que você, que veio para votar, apresente quem você é. E o melhor dos mundos seria você ter um comprovante ali que aquele é seu voto. Por que tanta gente, por que a Folha diz que isso é um ataque à liberdade do voto?
é um ataque contra o sistema eleitoral? É porque ela acabou de colocar em você uma grade que talvez você não consiga ver, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado pelo vídeo. Perdão de novo pelo atraso. Foram questões de saúde, tá? Mas tá tudo tranquilizado agora. E aí, para você, tá? Pensa sobre essa questão da liberdade, tá? Se não tiver nesse vídeo, vai ter em outro vídeo, mas pensa sobre a questão da liberdade. Você pode sair do Brasil a hora que você quiser? Se te tomarem o passaporte, igual fizeram com o Marcos Duval, por causa de uma postagem sua, para onde você vai? Entre em contato. Tire uma residência em outro país. O Uruguai, por exemplo. Você consegue atravessar por fronteira seca. Você está lá dentro, você já está em outra jurisdição. Não confie nas grades ilusórias que eles colocaram em vocês. Tá? Não pense que você está em liberdade, porque você não está. Use a teoria das bandeiras a seu favor. Então, tá aqui na descrição, vou deixar aqui. Se não tiver nesse vídeo aqui, se eu pego um vídeo anterior, vai estar aqui o contato do nosso escritório, para a gente dar um suporte para você aí, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.